Vamos agora falar sobre as formas do discurso. Então, discurso direto, discurso indireto e indireto livre. Então, vejamos. O discurso, ou seja, a forma de reprodução das falas e dos pensamentos das personagens, pode vir apresentado no texto de forma direta, a isso nós chamamos de discurso direto, de forma indireta, indireto e de forma livre, que a gente chama de indireto livre. Parece com o discurso indireto, mas tem características diferentes deste. Então, nós vamos olhar cada uma dessas formas a partir de agora. O discurso direto, ele vai ser o modo de reprodução em que o narrador apresenta as falas, as palavras de alguém exatamente como elas foram ditas. A estrutura de discurso direto tem a intenção de isenção do narrador, ou seja, ele traz o discurso, ele mostra para você a fala exatamente como foi dita e ele não interfere. Quem é ele? O narrador. Então, Camilo riu outra vez. Tu crês deveras nessas coisas? Perguntou-lhe. É da Cartomante de Machado de Assis. Coisas ou coisas? Lembre-se de que na época de Machado de Assis, a palavra mais usada era coisas, tá? Final do século XIX, início do século XX. Muito bem. Observe um detalhe que temos aí. Ele vem com a narração. Camilo riu outra vez. Aí ele abre 2 pontos, travessão, que são as características de pontuação para o discurso direto. Então, observe mais uma vez. Ó. Eu tenho e o lenhador ouviu gritar. Esse é o que a gente chama de verbo dicende, verbo também chamado de verbo de elocução, tá? Apresentam-se os 2 pontos na linha seguinte, travessão para abrir a fala. E de imediato se desenhou na rocha uma abertura para lhes dar passagem. De novo vem uma fala, dessa vez de uma maneira diferente. Abriu o travessão, fechou o travessão e em seguida veio o verbo dicende. Nós vamos atrás de ti. Aí o travessão outra vez. Então, ele vai encadeando essas falas, tá? Então, os sinais de pontuação que permitem marcar o discurso direto. Os 2 pontos, os travessões, as aspas. E o que é esse chamado verbo dicende? Verbo do dizer, tá? Chamados verbos de elocução. Características do discurso direto. Utilização dos verbos da categoria dicende, discendir, do latim de dizer, dos verbos do dizer, tá? Também são chamados verbos de elocução. Falar, perguntar, questionar, responder, argumentar, inquirir, indagar, entre tantos outros. Além disso, nós temos as marcas de pontuação. O travessão, a exclamação, interrogação, 2 pontos, aspas, e reticências também, quando há necessidade de deixar a fala sem completude, ou seja, sem continuação, interrompida. Um outro exemplo, tu agora vais bem, não? Dizia-lhe, olha o verbo de elocução, e lá vem a narrativa, né? Dizia-lhe ultimamente Gustavo C., com um aposto ele traz também descrição, advogado e familiar da casa. Então, veja, tem o discurso, tem o verbo de elocução, tem descrição. Agora vou, mentiu Honório. Agora, a fala de Honório, seguida do verbo, não é isso? E do nome dele. Nesta vírgula que você vê aí, também poderia existir um travessão. Ou seja, às vezes abre travessão, fecha travessão, coloca o verbo e continua. Noutras vezes, abre travessão, fecha a fala com vírgula e continua a narração ou até a própria fala. Poderia vir assim, agora vou, mentiu Honório, outro travessão e continuaria a fala de Honório, tá? Discurso indireto, modo de reprodução do discurso em que as palavras ditas por alguém são reproduzidas por outra pessoa. Outra pessoa, neste nosso caso, é o narrador. Então, quem está contando a história, não importa se é ficção ou se não é ficção. Alguém diz para você o que o outro disse. Então, o leitor ou ouvinte não recebe a própria fala da pessoa ou personagem, mas ela vem pela interferência de uma terceira pessoa.
Neste momento, o narrador interfere muito mais na narrativa, tá? Então veja, veio uma mulher, era a cartomante. Camilo disse que ia consultá-la, ela fez-lo entrar. Então, começa a narração, veio uma mulher. Característica, mistura narração com descrição, não é isso? Era a cartomante. Camilo disse, 2 pontos se a gente fosse para o discurso direto, e viria o travessão ou as aspas. Vim para a consulta, ou vim consultá-la. Aí a cartomante diz, pode entrar, seria o discurso direto. Na hora que a gente tem um discurso indireto, observe que não aparecem os 2 pontos, não aparecem aspas. Na verdade, vem a conjunção integrante, que é a partícula que você está vendo aí. Veja mais de perto essas características. Algumas vezes são utilizados verbos de elocução, por exemplo, falar, perguntar, responder, os mesmos verbos do discurso direto. Contudo, não há utilização do travessão nem das aspas, nem dos 2 pontos para abrir estas falas, tá? Pois geralmente a frase apresenta a construção verbo mais conjunção integrante. As conjunções integrantes são o que e o se. Outras palavras podem fazer papel de conjunção. É construído na mesma frase, sem mudança de linha ou de parágrafo, então mistura-se narração com discurso, mas existe a percepção de que aquilo é fala, por conta dos verbos de elocução e das conjunções integrantes normalmente. É construído na mesma frase, sem mudança de linha ou de parágrafo, já falei, usa-se a terceira pessoa do discurso, claro, não é mais a pessoa falando, é alguém fala por ela. Vejamos como fazer a transposição entre o discurso direto e o indireto, vice-versa, tá? Mas vamos pensar saindo do discurso direto, daquele em que a própria personagem fala, para o indireto, aquele que vem com a interferência do narrador. Então, observe que há um vocativo, não é? Xanaz, minha cunhada, perguntou, verbo de elocução, travessões, e aí continua a fala. Podes emprestar-me a rasoura das sementes? Eu a trago o mais depressa possível. Passando para o discurso indireto, aquele que perguntou agora vai virar sujeito na primeira parte. Ele era sujeito lá em cima, mas ele agora vamos começar por ele. E o vocativo, que é o Xanaz, vai virar objeto indireto. Então, Feiruz perguntou a Xanaz, sua cunhada, característica, se ela podia emprestar-lhe a rasoura das sementes. Disse-lhe, aí, introdução de um verbo de elocução para trazer o finalzinho da fala, que a trazia o mais depressa possível. Observe que eu destaquei em laranja os verbos de elocução e os conectivos, ou seja, as conjunções integrantes. Em verde, os pronomes que são modificados, o possessivo, o pessoal ela, o pessoal reto ela, o pessoal oblíquo lhe. Em azul, os verbos que lá na fala direta estavam no presente e agora passam para o pretérito imperfeito do modo indicativo. Nesta tabela, observe que eu trouxe exemplos para você focando em alguns aspectos. Queremos, o foco é a primeira pessoa, vai passar para a terceira, não é? Queremos sair. Afirmou que queriam. Eu quero o seu foco na pessoa do discurso. Primeira, passa para a terceira. Agora, presente do indicativo, sou, passa para o pretérito imperfeito do indicativo, era. Pretérito perfeito, passa para mais que perfeito, composto. Poderia ter sido simples, mas eu usei mais que perfeito composto. Tinha lido, havia lido, mais que perfeito composto. Lera, mais que perfeito simples. Aí é uma opção de quem escreveu. Fará, presente do indicativo. Faria, presente do indicativo não, perdão. Futuro do presente passa para futuro do pretérito faria. O que fará relativamente àquele assunto, o que faria relativamente àquele assunto. Não me ligues mais, imperativo, passa para subjuntivo, imperfeito subjuntivo. Pediu que não ligasse mais. O demonstrativo, que está próximo de quem fala, isto, passa para distante, não é? Aquilo. E o advérbio, também próximo de quem fala, aqui, passa para um advérbio distante, lá. As tabelas que eu trago para vocês são normalmente as tabelas usadas para transposição
de discurso. Então, do direto para o indireto. Veja, eu estabeleci pessoa gramatical, depois os verbos, os tempos verbais, juntamente com os modos, tá? E os pronomes pessoais, se a gente sai da primeira pessoa e da segunda pessoa, vamos para a terceira pessoa nos pronomes pessoais. Demonstrativos, saio do próximo de quem fala para o distante. Possessivos, saio da primeira e da segunda pessoas para a terceira. Advérbios próximos e distantes. E o vocativo, que é um chamamento, é uma estrutura sintática, que é o próprio chamamento, típica do discurso direto. Esse vai ter de se transformar em objeto indireto e, algumas vezes, objeto direto. Normalmente é indireto porque você diz alguma coisa a alguém, você pergunta alguma coisa a alguém. E esse alguém a quem você perguntou ou a quem você disse, na fala direta, é o próprio vocativo, tá? Chegamos ao indireto livre. Como o próprio nome diz, é livre. Livre de qualquer marca, seja ela de pontuação, seja ela de verbos de elocução. Ele é semelhante ao indireto, que ele está lá misturado à narração, tá? Mas ele é livre de qualquer marca. Não existem marcas que mostrem a mudança do discurso, por isso as falas das personagens e do narrador, que sabe tudo o que se passa no pensamento das personagens, é o que a gente chama de narrador onisciente, podem ser confundidas. O indireto livre não apresenta uma estrutura, não havendo qualquer indício de introdução das falas das personagens na narrativa. Assim, e este é o grande problema, confunde-se facilmente com a voz da personagem com a voz do narrador. Por que eu disse que é o grande problema? Porque você não sabe exatamente se ali é narração, se é fala da personagem, como é que o narrador introduziu aquilo. Então veja que eu peguei Vidas Secas de Graciliano Ramos. É discurso indireto livre, ele se apresenta na literatura brasileira mais fortemente em meados do século XX, tá? Também era chamado de monólogo interior, texto parte do discurso introspectiva, e lá vai. Veja, seu Tomé da Bolandeira falava bem. Estragava os olhos em cima dos jornais e livros, mas não sabia mandar, pedia. Característica de seu Tomé, que vem também como voz do narrador, não é isso? Características de seu Tomé da Bolandeira, trazidas através da narração misturada com descrição. Esquisitice de um homem remediado ser cortês. Observe que aqui já tem uma opinião. Até o povo censurava aquelas maneiras, mas todos obedeciam a ele. Agora você vê nitidamente uma fala, que pode ser uma fala, que pode ser um pensamento, pode ser uma reflexão, não do narrador, mas sim do personagem. Ah, quem disse que não obedeciam? Então, veja que o narrador vai contando a história em Vidas Secas, e aqui você não sabe exatamente se é o narrador que acha isso, ou se a personagem pensa isso a respeito de seu Tomé da Bolandeira. Tá? Vejamos mais um exemplo. Estirou as pernas, encostou as carnes doídas ao muro. Se lhe tivessem dado tempo, ele teria explicado tudo direito. Observe que tem narração, estirou as pernas, encostou as carnes doídas ao muro. Tem narração, não é? Caracterização, a forma como estava a personagem. Lá vem um discurso indireto. Agora vem mais pegado de surpresa. Eu já botei em itálico para você perceber que já tem um dado aqui, ó. Embatucara. Quem não ficaria azuretado com semelhante despropósito? Né? Então veja que esse ele, que é a nossa personagem, que é Fabiano, né? Ele vai falar, ele vai pensar, ele vai falar sozinho, por exemplo, pensar em voz alta, ou apenas pensar. Então a gente tem em amarelo o discurso do narrador. E em azul, uma indagação da personagem. Será que eu botei indagação interior do personagem, como se esse pensasse alto? Será que ele pensou alto? Será que ele falou em voz alta? Fica a dúvida. E a intenção do narrador é exatamente essa: gerar em você a dúvida acerca desse aspecto, tá? Então veja, do direto para o indireto nós fazemos transposição. Do indireto para o direto também fazemos transposição. Vale observar a tabela daquelas transposições. O indireto livre não. Para o indireto livre nós faremos reconhecimento. Então eu preciso perceber no texto que aquilo ali
é uma fala, é um discurso, seja do narrador, seja da personagem, não importa. É uma fala que veio misturada à narração, sem qualquer marca, como nos outros dois discursos, tá bom? Até o nosso próximo encontro. Até a nossa próxima aula.